Amém, queridos. Ainda de pé, vamos abrir a palavra de Deus, queridos, em Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, um texto bastante conhecido. E vamos ler apenas 3 versículos, do 22 ao 24. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versos 22 ao 24. Amém? Podemos ler? Amém. Glória a Jesus. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, dos versos 22 ao 24, diz assim as Sagradas Escrituras: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz minha alma, portanto esperarei nele. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, queridos, mais uma vez. Glória a Deus. Pai, eu sei que tu quer falar a muitos corações aflitos. Eu sei que o Senhor quer consolar pessoas. Eu sei que o Senhor quer sarar feridas. Portanto, querido Espírito Santo, que neste momento tu tome conta de tudo que vai ser dito aqui. Ó Deus, que eu seja apenas o teu veículo para expressar a tua palavra, para dizer tudo aquilo que está no teu coração para o nosso coração. Usa-me nesta hora, meu Deus, para a glória e para a honra do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, amados. Domingo passado, nós meditamos sobre a graça de Jesus como a nossa força em meio às fraquezas. Hoje nós vamos ver mais um aspecto da pessoa do nosso Deus e do seu caráter, que são as suas misericórdias. O Senhor colocou isso no meu coração, porque eu sei que Deus quer falar a pessoas hoje, neste dia de hoje, e eu sei que Deus quer consolar pessoas hoje. E é por esta razão que Ele fez isso ferver dentro de mim. Na nossa leitura diária, eu me deparei com esse texto que eu já li tantas vezes, mas o Senhor mexeu comigo nesse dia. A palavra misericórdia, ela aparece cerca de 150 vezes em toda a Bíblia. Só no livro de Salmos, ela aparece metade destas vezes. E nós sabemos que cerca de 73 salmos foram escritos pelo salmista Davi, e ninguém melhor do que ele, ninguém melhor do que ele para conhecer as misericórdias de Deus. Davi experimentou essas misericórdias de forma clara, absoluta, de uma maneira muito forte. Um minutinho, meus irmãos. De uma maneira muito forte, Davi experimentou isso. E ele mesmo declara isso. Lá no Salmo 51, versículo 1, nós lemos Davi falando exatamente isso. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi experimentou essa característica de Deus de forma muito forte no decorrer de toda a sua vida. Por isso que nos seus cânticos, salmos, todos sabem que são cânticos, eles são todos voltados, exaltando a misericórdia, a benignidade e o amor de Deus. Amados, eu também, como Davi, sou fruto dessa misericórdia. E durante a minha vida toda, eu experimentei isso. Durante a minha vida toda,
durante a maior parte da minha existência, eu vivi isso. Não era para eu estar aqui hoje, talvez era para eu estar morto nesse exato momento. Não era para eu estar tendo esse convívio maravilhoso de estar com vocês. Deus, na sua infinita misericórdia, me tirou de um montão de lixo e me assentou ao lado de reis e de rainhas, que são vocês. Então, eu posso falar das misericórdias de Deus, sim. Porque se existe uma pessoa nesta terra que não merecia ter, e eu, por favor, não falo isso com falsa humildade, tá? Ou apenas usando um jargão, mas falo isso de coração aberto. Se existe uma pessoa hoje que pode compartilhar das misericórdias de Deus, essa pessoa sou eu, irmãos, porque eu as vivi também. Experimentei cada uma dessas misericórdias. Quando eu estava longe dos caminhos do Senhor, afastado dele, não me importando nem um pouquinho com ele, as suas misericórdias estavam ali comigo, tá? Me acudindo muitas vezes, me tirando de muitas embrulhadas, né? Resolvendo a minha vida. Então eu posso falar com muito carinho de tudo isso, que é um lado de Deus que eu sou apaixonado, a forma como ele usou dessas misericórdias para comigo. E olhando isso, vem a seguinte pergunta: o que são misericórdias? O que significa misericórdia? O que significa ser misericordioso? Se nós formos buscar uma definição bem fria, literal, lá do dicionário, está dizendo assim, que é um substantivo feminino, que é um sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. Pode ser dó, pode ser compaixão, pode ser piedade. Isso é o que o dicionário diz. E diz mais: ato concreto de manifestação desse sentimento com o perdão, indulgência, graça e clemência. Um conceito, uma definição muito fria. Mas eu, nas minhas pesquisas, me deparei com um conceito de uma teóloga, uma professora teóloga do Departamento de Teologia da PUC, aqui do Rio de Janeiro. Eu achei muito interessante o conceito que ela colocou, né, sobre isso, que eu vou ler para vocês. Diz assim, abre aspas: modernidade, com o primado da razão, colocou sob suspeita essa universalidade da misericórdia e da compaixão. Trata-se de uma verdadeira conversão, não a uma ideia abstrata, mas a uma realidade concreta. Ela reconhece que misericórdia não é um conceito que vaga pelo universo, é algo real. E ela diz mais: a igreja deve ser ícone, imagem do Deus que revela seu amor, que é como de um pai ou uma mãe, essa parte eu achei tremenda, cujas entranhas, as entranhas, são movidas nas profundezas de seu ser pelos sofrimentos que passam seus filhos. O amor misericordioso de Deus é realmente visceral, feito de ternura, compaixão, tolerância e perdão. A misericórdia não é tão somente a benevolência de Deus, que concede o perdão ao pecador arrependido. Antes disso, achei interessante isso aqui também. Antes disso, é a dinâmica do amor de Deus que vem ao encontro do ser humano em suas necessidades. Fecha-se aspas. Queridos, achei essa forma, essa visão declarada por essa teóloga lá da PUC, aqui do Rio de Janeiro, achei muito linda, porque ela fala que a misericórdia de Deus é algo visceral, sai lá das entranhas de Deus. Ele se incomoda com o nosso sofrimento, ele se importa com a nossa dor. Isso toca a Deus de uma maneira profunda, e como ela mesmo diz aqui no final dessa sua declaração, antes disso é a dinâmica do amor de Deus.
é a manifestação do amor de Deus no seu todo, no ápice, que vem ao encontro do ser humano em suas necessidades. Então, pela visão que ela coloca aqui, Deus conhece profundamente cada uma das nossas necessidades. Detalhe, e se incomoda com elas da mesma forma como um pai se incomoda do filho que está passando por algum problema, por alguma situação. Então, meus irmãos, a gente precisa ter essa compreensão. Precisamos abrir o nosso entendimento para entender que Deus, como Pai, não é um ser distante que está lá no longínquo do universo, assentado no seu trono santo, em cima do seu monte santo, e a terra está lá longe dele, ele nem sabe o que está acontecendo aqui. Não é verdade. A Bíblia mostra claramente para nós que Deus se incomoda com aquilo que acontece conosco. Mas vamos para frente. Vimos aqui o conceito frio do dicionário, vimos aqui uma visão mais profunda, uma visão de alguém que estuda a Bíblia, e uma visão mais profunda da misericórdia. Mas agora nós vamos para a Bíblia e vamos ver como a Bíblia nos apresenta as misericórdias de Deus. Lá em Lamentações 3, 22 e 24, que nós lemos aqui agora, nós vemos algumas explicações, alguns parâmetros que Jeremias coloca para nós. E precisamos entender o contexto aonde Jeremias fez essa declaração. Eu sempre gosto, de todas as vezes quando a gente vai para o texto bíblico, darmos uma olhada no contexto para que nós possamos ter uma visão correta daquilo que está sendo ministrado. Então, qual era o contexto de Jeremias nesse momento? Quando ele fez essa declaração, quando ele diz assim: as misericórdias do Senhor não são a causa de nós sermos consumidos. Quando ele fala da grande fidelidade dele, quando ele fala que as misericórdias se renovam a cada dia, a todas as manhãs. O contexto é esse aqui, meus irmãos. Jeremias falando, e está no capítulo 3, a partir do verso 1. Diz assim: eu sou aquele homem que viu a aflição, vara do seu furor. Ele me guiou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras fez virar e revirar a sua mão contra mim o dia todo. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele quebrou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de fel e de trabalho. Assentou-me em lugares tenebrosos com os que estavam mortos há muito. Cercou-me de uma sebe e não posso sair. Agravou os meus grilhões. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas, fez-me como um urso de emboscada e um leão em esconderijos. Desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços e deixou-me assolado. Armou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez entrar nos meus rins as flechas da sua aljava. Fui feito em um objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, embriagou-me de absinto, quebrou com cascalho os meus dentes e abaixou-me na cinza. E afastastes a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Agora, prestem a atenção nesse final, no que Jeremias fala. Então disse eu: já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Eu não estou falando de um camarada qualquer, não.
Estou falando do profeta Jeremias, de um cara que conhecia Deus. Jeremias estava em uma situação onde ele estava cercado por horror, no seu mais alto grau. E ele não aguentava mais ver toda aquela situação ao seu derredor. E aquilo tudo foi como um buraco negro, vamos dizer assim, sugou de Jeremias toda a fé dele, sugou de Jeremias toda a sua esperança. E aqui no verso 18 ele diz: pereceu a minha força, eu já não tenho mais força para continuar, eu não tenho mais força para andar, não tenho mais força para acreditar. E ele faz essa declaração fortíssima: como também a minha esperança no Senhor. Gente, isso é fundo do poço, no seu mais alto grau. Porque quando a pessoa perde a esperança em Deus, quando a pessoa não crê mais que Deus possa resolver a sua vida, quando a pessoa não crê que Deus possa mudar a sua história, é fundo do poço. E Jeremias declara isso aqui, diante do horror que estava ao redor dele. Mas o que foi que levou Jeremias a essa condição de perder a própria esperança em Deus? Ele testemunhou todo o horror descrito no capítulo 2, que depois vocês vão ler lá, não vou ler aqui agora não. E lá ele descreve cenas dantescas, onde ele fala de mães que matam seus próprios filhos para comerem, porque a fome era gravíssima em Jerusalém. A cidade estava cercada, sitiada, não havia mais comida, não havia mais víveres ali. O povo estava morrendo à míngua. E aí Jeremias começou a ver as piores cenas que ele nunca poderia imaginar, cenas de canibalismo dentro da própria cidade. Mães comendo seus próprios filhos. Quando a cidade foi invadida por Nabucodonosor, ele viu as virgens, as jovens, sendo violentadas pelos soldados. Ele viu o templo sendo derrubado, a cidade totalmente destruída, os seus amigos, familiares, ele viu pessoas morrendo ao lado dele. E aí ele se volta e diz: aonde está Deus? Cadê ele? Aonde está Deus? Eu não consigo vê-lo mais. Irmãos, eu fico imaginando alguém em um momento assim na sua vida, passando por situações difíceis, não consegue compreender os seus momentos, não consegue entender o que está lhe acontecendo, é tudo tão difícil, é pedregal, pedra sobre pedra, é luta sobre luta, eu não vejo saída, eu não tenho luz no final do túnel. Aonde que está Deus nesta hora? Cadê Ele? Jeremias agiu assim, ele perdeu as esperanças no próprio Deus. Nesse instante de total horror e desesperança, e já no fundo do poço, Jeremias, no seu último ato, tirando forças de onde não tinha, faz uma oração. Ele faz uma oração. Nesse momento que ele está lá na escuridão, ele está isolado, ele não tem ninguém para confortar o seu coração, ele não tem ninguém que possa lhe trazer a solução. As cenas que ele estava vendo todos os dias eram horríveis, as notícias eram ruins, péssimas. Mas nesse exato momento, ele faz uma oração. Ele não faz uma oração bonita, não. Se vocês olharem lá, vocês vão ver que a oração dele não foi nada bonita. Mas sai da alma dele, sai do mais profundo do seu coração. A oração de Jeremias nesse instante é de dor, muita dor. Sua alma estava rasgada pela dor. A sua fé tinha ido embora.
ele buscava alguma lembrança, tanto é que ele fala no texto: eu quero me lembrar das coisas que podem me trazer esperança. Sabe por quê? Porque ele queria ter uma lembrança que pudesse dar algum alento ao seu coração, mas só que ele não conseguia se lembrar de mais nada. Há muito tempo, os registros da sua mente eram só de coisas ruins, notícias ruins, horror sobre horror o tempo todo. E aí ele diz assim: eu preciso de algo que me traga esperança, eu preciso me lembrar de algo que renove as minhas forças, as minhas esperanças. Onde está essa oração? Lá no capítulo 3, a partir do verso 19. Ele diz assim: lembra-te da minha aflição e do meu pranto. Do absinto. O absinto, para quem não sabe, é uma bebida extremamente amarga. Do absinto e do fel. Minha alma certamente disto se lembra. Olha o que ele está dizendo. A alma dele só se lembrava das coisas ruins. A minha alma só se lembra disso. As imagens que estão na minha mente são somente essas. E se abate dentro de mim. Disto me recordarei na minha mente. Por isso esperarei. A outra tradução diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Mas ele não estava conseguindo. Ele não tinha nenhuma lembrança boa que pudesse alentar a sua alma. Nas minhas visitas com a minha esposa, junto com ela, nós fizemos uma visita a uma família, mãe e filho, e que estão passando por uma situação parecida, uma situação muito ruim. Nós estivemos lá na casa deles e no início da conversa esta mãe chegou para mim e disse assim: Cleiton, eu quero só te dizer um negócio, eu não acredito mais em nada, não acredito mais em nada. O que ela falou para mim, meus irmãos, é o que o mundo fala. Tem pessoas lá fora sofrendo absurdamente, que não entendem por que estão com correntes, com aguilhões lhes prendendo. Pessoas sofridas, sangrando, com a alma sangrando. Como esta mulher que eu e minha esposa encontramos. Eu olhei para o céu, estava na sala dela, levei meus pensamentos a Deus e falei: Senhor, o que se fala para uma pessoa que não acredita em mais nada? Retórica? Retórica resolve? Resolve eu chegar aqui e citar um monte de versículos bíblicos? Vai resolver, Senhor? Não resolveu para Jeremias. Como é que faz? Bom, irmãos, eu não sei o que foi que aconteceu, nem me lembro direito, minha esposa talvez possa falar, porque eu estava tão ansioso para que Deus me ajudasse naquele momento. Mas eu sei que no final de tudo, eles se ajoelharam e renderam suas vidas a Jesus. Se arrependeram dos seus pecados, pediram perdão a Deus. Queridos, estou falando isso para vocês, porque existe esperança sim. Existe resposta sim. E aí, quando Jeremias faz esta oração, alguma coisa acontece dentro de si, como aconteceu nessas duas pessoas. Quando nós começamos a falar do amor de Deus, quando nós nos voltamos para ela e dissemos: a sua doença não vai te matar, porque o Senhor pode te curar. O Senhor pode te resgatar. Os dois são extremamente doentes, todos dois. E como Jeremias também não estava encontrando uma solução, eles também não. E aí naquele momento, quando ele fez a oração, uma luz brilhou no coração de Jeremias. Algo estrondoso aconteceu na mente dele. Algo pulou dentro dele,
e que trouxe ânimo para si, porque logo a seguir, queridos, ele faz essa declaração que nós acabamos de ler aqui. Como alguém que não crê mais, que não tem mais esperança, que está árido, que não consegue mais acreditar em nada, como é que alguém pode falar isso aqui? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor. Como? Como que alguém em extrema aridez pode dizer, Deus é minha única porção? Deus contemplou Jeremias nesta hora. Deus começou a falar com Jeremias a partir desta oração. E com isso Deus mostrou para ele 5 verdades, e sobre as quais nós vamos falar aqui agora. A primeira verdade está descrita no capítulo 3, lá no verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Mas o que quer dizer isso? O que o Senhor quis mostrar para Jeremias? O que o Senhor quis mostrar para ele ao declarar-lhe, ao dar-lhe esse entendimento para que Jeremias pudesse falar e dizer, as misericórdias do Senhor são a causa de eu não ser consumido? Amados, porque era para ser pior. Só por causa disso. Era para ser pior. Mas Deus se colocou, ele arvorou a sua bandeira, ele se colocou na frente e falou, agora chega. Agora chega. A mesma coisa que ele fez com Jó, que passou por toda aquela luta, toda aquela dificuldade. Jó também não conseguia entender. Deus, eu sou justo, eu nunca fiz mal a ninguém. Eu sou um juiz e eu sempre julguei as causas com retidão. Por que eu estou passando por isso, Senhor? Por quê? No entanto, meus queridos, Deus chega e falou, basta, chega, acabou. Deus se colocou na frente do problema. Agora chega. Era para ser pior com Jeremias e não foi. Cleiton podia ser pior do que essas cenas horrorosas que ele viu? Sim, ele podia morrer. E Deus o poupou, não deixou que ele morresse, como também não deixou que muitos não morressem junto com ele. Deus se colocou no meio de toda aquela situação e protegeu ele. Então, quando Jeremias diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, queridos, essas misericórdias nos protegem de nós mesmos. Você já parou para pensar na quantidade de embrulhada que você se envolveu durante o decorrer da sua vida? Já parou para pensar e imaginar a quantidade de vezes que você se meteu em caminhos tortuosos? Eu sei dos meus caminhos tortuosos e eu lembro de cada um deles e quase fui morto. Eu sei aonde é que eu fui. E o que foi que aconteceu nesses dias, quando eu ignorava Deus? Eu não queria saber dele para nada. Mas Deus me poupou. Ele arvorou a bandeira dele. Chega, não vai acontecer nada com ele. Quantas histórias, irmãos, nós conhecemos de pessoas que passaram por momentos assim, difíceis, dificultosos. Gente que se meteu em condições muito ruins e, no entanto, hoje olham para trás como eu olho para trás e falam, meu Deus, o que foi isso que o Senhor fez comigo? O Senhor me resgatou, o Senhor não deixou que o mal acontecesse a mim. Quando eu procurei, eu me meti, fui eu que fiz errado. Mas existem aquelas situações também que são as curvas da vida, não é verdade? Todos nós passamos por esses momentos em que você diretamente não age sobre a situação,
mas Deus te poupa do mesmo jeito. Quando a gravidade daquele momento te puxa para baixo, quer te levar para o inferno, quer fazer você descer lá no Hades do sofrimento, da angústia, da dor, quer te deixar ali apodrecendo, mas aí o Deus Todo-Poderoso se levanta, arvora sua bandeira novamente e te puxa para cima e te diz: não, não, você não vai ficar aí, porque eu vou te tirar desse lugar. Deus, em sua infinita misericórdia, poupou a nação de ser varrida do mapa. Pararam para pensar nisso? Nabucodonosor podia fazer a mesma coisa que ele fez com outras nações lá atrás, no passado, em que ele simplesmente varreu essas nações. Nós nem sabemos o nome delas. Ele acabou com a história delas. Podia fazer isso com Israel? Claro que sim. Podia ser pior, irmãos, mas não foi. As misericórdias do Senhor são a causa de você e eu não sermos consumidos, porque Ele arvora a sua bandeira ao nosso redor e nos protege, nos guarda, não deixe que fique pior. Irmãos, precisamos entender isso. E foi essa luz que, quando isso entrou na mente de Jeremias, ele entendeu: meu Deus, podia ser pior. Lá em Jó, capítulo 5, verso 18, diz assim: porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga, ele fere e as suas mãos curam. Lá em Isaías capítulo 54, versos 7 e 8, diz assim: por um breve momento, gente, olha isso, ai, isso mexe comigo. Por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. Com um pouco de ira escondi a minha face de ti, por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Foi isso que ele falou para mim por diversas vezes. Você provocou a minha ira algumas vezes. Você me entristeceu. Você se esqueceu de mim. Por um momento eu escondi a minha face de você, mas agora não. Agora estou te trazendo para mim. É esse o nosso Deus, e o que suas misericórdias fazem conosco. Tito capítulo 3, verso 5 diz assim: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Segunda verdade, queridos, as misericórdias do Senhor não têm fim e se renovam a cada manhã, é o que diz o texto, ok? E por que é assim? Por que elas não têm fim, queridos? Por que essas misericórdias, por que elas se renovam? Manhã após manhã, o estoque é colocado lá na prateleira do céu. Manhã após manhã, os estoques estão sendo renovados. Por que é assim? Por que existe essa dinâmica, essa logística de Deus? Por nossa causa, queridos. Já parou a pensar nisso? A única razão e o único motivo para que esses estoques do céu sejam renovados manhã após manhã, para que essas misericórdias não tenham fim em nossas vidas. Vocês já pararam para pensar, amados? Se o Senhor resolvesse de uma hora para outra dizer assim: não, chega, não vou ter mais misericórdia. Tente imaginar um mundo sem as misericórdias do Senhor. Tente imaginar a sua vida sem a misericórdia de Deus sobre ela. Por sua causa é que esses estoques são renovados. Por minha causa é que essas misericórdias não podem ter fim.
Deus não pode baixar um decreto lá e finalizar, porque seria a nossa destruição, queridos. Seria a nossa destruição. Mas o Senhor, por misericórdia, mantém as coisas desta maneira. Davi sabia disso. E como o texto que eu li agora há pouco, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Não me lances fora da tua presença. Podemos nos achegar a Deus por causa destas misericórdias, queridos. Esse acesso nos é dado e nos é liberado por suas misericórdias. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. É por isso que essas misericórdias não têm fim. E é por esta razão que elas são renovadas todas a manhã, todo dia. Irmãos, porque nós aprontamos. Nós aprontamos. E precisamos dessas misericórdias na nossa vida. Se não tem esse instrumento de Deus poderoso para nos sustentar, como Davi diz aqui, ele diz: não me lances para fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo, torna-me a dar a alegria da tua salvação e sustém-me, me segure. Como? Através das suas misericórdias. Por esta causa, elas não vão terminar. Terceira verdade, queridos, que está nesse texto: grande é a tua fidelidade. Temos tantos hinos aí com erros teológicos gravíssimos. Tem um hino que eu amo: Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste. E ele diz, no finalzinho desse refrão, ele fala assim: Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Deus não é fiel a nós, queridos. Deus não é fiel a homem algum. E eu vou explicar por quê. A Bíblia diz, é o que está escrito na palavra de Deus, lá em Jeremias, capítulo 1, verso 12, fala assim: Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus é fiel à sua palavra, sempre será. Deus se volta apenas para o que Ele falou, para o que Ele decretou. Mas por que Deus não pode ser fiel a mim? Porque nós somos a outra ponta da corda e nós roemos a corda. Na maioria das vezes, irmãos, desprezamos o que Deus nos fala. E quando você fala de fidelidade, você fala de compromisso. Você fala de compromisso. Ou seja, as duas partes estão pactuadas, cada uma no seu dever, naquilo que tem que executar. Deus é fiel na parte dele, mas nós não somos. E aí, como é que Deus resolve um negócio desse? Sendo fiel a si mesmo. Quer um exemplo disso? Nós lemos lá em Gênesis, capítulo 7, Gênesis 15, do versículo 7 ao 17. Nós vemos quando Abraão chega para Deus, a partir quando Deus fala para ele de todo o seu projeto para ele. Aí ele fala assim: Deus, como é que esse negócio vai se cumprir? Como é que eu posso ter certeza de que isto será cumprido na minha vida? O que Deus faz? Manda ele recolher alguns animais, partir esses animais pela metade, colocar as suas metades uma defronte às outras. E esse cerimonial é uma coisa muito antiga no Oriente, porque os homens, quando pactuavam entre si, eles faziam essa cerimônia, e ela queria dizer o seguinte: se você não cumprir um pedaço da sua história, que aconteça contigo o que aconteceu com esses animais aqui, que você seja partido também. Já imaginou se Deus fizesse esse pacto com Abraão, onde ele tinha que entrar com a parte dele, né? Quando ele fez isso, Abraão preparou tudo, e Abraão conhecia bem esse cerimonial, ele conhecia bem esse ritual. E quando ele achou
que ele iria passar no meio daquelas partes, Deus falou: fica quieto aí. Eu que vou passar. Eu que vou garantir a sua parte. Foi isso que Jesus fez na cruz por nós. Meus irmãos, nós não tínhamos como resolver essa questão. Não tínhamos como resolver, ó Deus. Nós não tínhamos como resolver. Estávamos indo para o inferno. E nós não tínhamos como resolver isso. Então Deus diz assim: fica de lado, que eu vou mandar o meu filho passar entre as partes. Deus é fiel à sua palavra. E o que Ele prometeu a você, Ele vai cumprir. Porque Ele é fiel ao que Ele fala. E é por isso que Ele não pactua conosco. Porque nós não vamos conseguir cumprir a nossa parte. 1 Samuel 2,8 diz assim: levanta o pobre do pó. Esse versículo é para mim. Levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, vocês, para o fazer herdar o trono da glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. É o único que pode fazer isso. Tirar você do monte de lixo onde nós estamos e nos fazer assentar no meio de reis, de príncipes. Em Jeremias 29:11 diz assim: levanta porque eu bem sei, isso é importante, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Vocês querem saber de uma coisa? Por favor, não me levem a mal no que eu vou dizer agora. Não me levem a mal. Mas eu estou pouco me importando com o que você pensa a seu respeito. Estou pouco me importando se você diz que não vai dar. Eu estou pouco me importando se você diz não tem saída. Sabe por quê? Porque este livro aqui diz exatamente o contrário. Deus só tem pensamentos bons ao teu respeito. E Ele é a saída para todas as nossas lutas e problemas. Então não me importa se você chega para mim, eu vou me condoer contigo. Mas se você chega para mim e diz: acabou, não tem mais jeito, fui pro saco. Jeremias fez isso. Jeremias falou isso para Deus. E Deus pacientemente o ouviu. Mas só que enviou a sua luz a Jeremias. E aí ele fala: meu Deus, peraí. A quarta verdade, queridos. A quarta verdade. A minha porção é o Senhor. Volto a repetir. Como é que um camarada que está zerado, que está no fundo do poço, que está sem saída, com aquelas cenas horrorosas borbulhando na mente dele, como é que esse cara diz: Deus é a minha porção? Se há poucos instantes atrás ele dizia: não creio, não tenho mais esperança em Deus, eu não creio mais em nada. Quando eu olho para trás, vejo através da minha jornada de vida o quanto Deus tem cuidado de mim. E neste momento eu entendo o quanto Ele é meu verdadeiro amigo. É a única pessoa que se importa verdadeiramente comigo. Você já parou para pensar nisso? Isso é uma declaração que eu estou fazendo para Deus de público. É o meu único amigo, o meu verdadeiro amigo, a única pessoa em quem eu posso confiar. É a única pessoa com quem eu posso contar. Eu posso estar no meio do buraco, lá no meio do deserto. Se eu olhar para o céu e falar: Deus, na mesma hora, opa, alguém está me chamando. É meu filho, o Cleiton. A mesma coisa é com você. Teu único amigo.
É o único cara que não vai furar com vocês. Eu furo. Qualquer um de nós aqui fura um com o outro, mas Deus nunca vai furar com você. É Ele que vem em nosso socorro. É Ele que vem em nosso auxílio. Porque Ele é o bálsamo para a nossa alegria e para os nossos sofrimentos. Por maior que seja o sofrimento teu, que você tenha vivido ou que esteja vivendo agora, ou se em alguma circunstância da vida o sofrimento bateu a porta do seu coração, você não está sozinho, você não está sozinha, Deus está contigo. Olha o que a palavra de Deus diz em Mateus 22, de 37 a 38. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Saiu da boca de Jesus isso. Foi Ele quem falou. Ele pegou o que estava na lei e, digamos assim, dinamizou isso mais, potencializou isso mais. É a tua única porção, meu irmão, minha irmã. Deus é a tua única porção, então não despreze Ele, porque Ele é a única coisa que você tem. Teu dinheiro acaba, tua saúde termina, a morte vem te buscar, tua família te rejeita, teus amigos te deixam, você perde o teu trabalho, perde o teu prestígio, mas Deus sempre irá estar com você. Ele nunca vai te deixar. E Jeremias entendeu isso. Como? Ele entendeu no meio de toda aquela situação ao redor. Estava acontecendo naquele momento. Ele falou: estou no meio de toda essa tragédia aqui, mas Deus é a minha única porção. Vocês entendem isso? Última verdade que nós aprendemos nessa lição. Portanto, esperarei nele. Por que eu devo esperar em Deus? Por que Jeremias... Para pensar, gente. No momento, Jeremias diz assim: não tenho mais esperança nem em Deus. E em um outro momento, ele diz que Deus é a porção dele. E diz também: é nele que eu vou esperar. Gente, isso é coisa de doido. Como é que isso acontece? Aconteceu porque Deus mostrou para ele que era o único amigo que ele tinha. E aí Jeremias reconhece: eu preciso esperar nele, porque as soluções estão nele. A direção da minha vida está com ele. Deus é dono de tudo em mim. Eu não sou dono de nada. Enquanto eu trilhar por este caminho, onde eu que determino as minhas direções, onde eu determino o que tenho de fazer, vai dar tudo errado, irmão. Vai dar tudo errado. Você não vai conseguir ser bem-sucedido em nada, porque você não está fazendo segundo o teu amigo, o teu melhor amigo, que consegue ver além da curva, aonde você não consegue. Então por que eu tenho que esperar em Deus? Vamos lá. Eu tenho que esperar em Deus. Salmo 40 diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus sempre vai te ouvir, mesmo que você ache que não. Por isso eu estou falando, eu estou pouco me importando com os teus achismos. Eu me importo com o que está na palavra de Deus. E ela diz que Deus te ouve. Então, Deus te ouve. Ponto final. Para mim funciona assim. Ah, mas eu não consigo ver Deus. Deus está te vendo. Não consigo ouvir Deus. Deus está te ouvindo. Está aqui, meu irmão. Isso aqui não falha. Esta palavra não falha, nunca vai falhar. E diz mais: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico. Só canta, meus irmãos, quem é feliz, quem está
radiante com Deus, experimentando, eu estou aqui muito empolgado, irmãos, estou mesmo, experimentando toda aquela maravilha que vem dele para nós. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Sabe o que vai acontecer? Se você espera em Deus, Deus vai agir na tua vida. Muitos vão contemplar isso. A tua família vai ser a primeira a ver isso. A tua família que antes te perseguia, que falava abobrinha para você todo dia. Deus nada, você está nessa, está perdendo a tua juventude. Pois quando você aplicar isso na tua vida, queridos, prestem atenção, eles vão contemplar. Agora, nós vamos esperar em Deus, irmão, sabe por quê? E aí eu finalizo. Número 1, porque Ele nos protege de nós mesmos e das circunstâncias desta vida. Lembre-se de uma coisa, podia ser pior. Podia ser pior. Deus está te protegendo agora, nesse exato momento, no meio da situação que você está. Eu não estou dizendo que Deus está tirando o teu problema, que Ele está removendo. Ele não tirou do Paulo. Paulo continuou com o espinho na carne. Ele continuou vivendo com aquilo. Mas ele disse assim, eu me gloriarei muito mais nas minhas fraquezas, porque aonde eu sou fraco, é então que eu sou forte. Número 2, por que eu devo esperar em Deus? Porque por minha causa as misericórdias do Senhor não têm fim e se renovam a cada manhã. Por minha causa, por sua causa. E número 3, por que eu tenho que esperar em Deus? Porque Deus é fiel à sua palavra. E por esta razão posso crer no cumprimento de suas promessas na minha vida. Fica fora, Cleiton. Deixa que eu vou passar aqui. Deixa que eu passe entre as partes. Eu estou fazendo pacto contigo, mas eu sou o garantidor desse pacto. Sou eu que garanto, não você. Então fica de lado. Fica aqui quieto, Abraão. Assista apenas. Eu vou passar por entre as partes. Quem vai garantir o nosso pacto? Só eu posso passar entre as partes. E o número 4. Por que eu tenho que esperar em Deus, queridos? Porque Ele é a pessoa mais importante da minha vida. Marcinha está esperando o marido dela chegar. Ela está casada, está arrumando as coisas lá em São Paulo para vir morar aqui e ficar com ela. Deus é mais importante do que qualquer outra coisa, irmãos. Vale a pena esperar nele. Vale a pena você esperar em Deus. Eu sou prova viva disso. Pode vir qualquer pessoa nesta terra com todos os argumentos que tiver. Eu fico com a Bíblia e com as experiências que Deus deu na minha vida. Amém? Amém. Deus abençoe vocês. Vamos ficar de pé.